Lição de número 7 e 8 será o assunto nosso desta noite. Vamos estudar o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Conforme eu tenho feito, na impossibilidade de passar tudo o que está no seu livro, nós estamos fazendo alguns destaques, destacando alguns pontos mais importantes. E o primeiro destaque é para um homem chamado Lucas. O primeiro destaque para Lucas. Tudo o que nós sabemos de Lucas é o seu nome, e somente sabemos qual era a sua profissão, porque Paulo indicou. Não sabemos nada. Onde ele nasceu? Não sabemos. Sabemos que era grego. Sabemos que não conviveu com Jesus. Não conheceu Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. Os dois estavam em pontos diferentes da terra. E o destaque que nós precisamos fazer a ele primeiramente pela sua humildade. Humildade. Temos que reconhecer isto. Ele não nos revelou nada da sua vida. Mas é um homem que abriu mão de muita coisa. Abriu mão de tudo para acompanhar Paulo. E Paulo cita o seu nome. Nós sabemos o seu nome porque Paulo citou o seu nome em 3 oportunidades. Nas duas primeiras, Lucas está preso com Paulo em Roma, na sua primeira prisão, 62, 63. Então, nessa primeira prisão, Paulo escreve 4 epístolas: Colossenses, Efésios e Filemão. E escrevendo aos Colossenses aqui no capítulo 4, versículo 14, ele vai citar pela primeira vez o nome de Lucas. 4 e 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aqui Paulo revela 2 coisas a seu respeito: o seu nome e a sua antiga profissão. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Na mesma oportunidade, escrevendo a Filemão, no versículo 24, é um capítulo só, Paulo vai citar também o Lucas. Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas era um cooperador de Paulo. Meus cooperadores. Isto no ano 62. Tempos depois, provavelmente entre o ano 66 e 67, Paulo novamente está preso em Roma. Desta feita, ele sabe que os seus dias estão terminando, ele foi condenado, ele vai ser executado, mas ele vai deixar aqui esta informação bonita. 2 Timóteo, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 11 e 12, 2 Timóteo 4, 11 e 12. Porque Demas, versículo 10, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Um companheiro fiel. Só Lucas está comigo. Ele aparece no livro de Atos dos Apóstolos, a partir da segunda viagem missionária de Paulo.
Segunda viagem começou por volta do ano 47, 48, e Paulo leva com ele Silas, Paulo e Silas. Depois o Timóteo passa a integrar a equipe. E o Lucas aparece aqui pela primeira vez em Atos capítulo 16, versículo 10, em Troade. Atos 16, versículo 10, ele aparece em Troade. Versículo 10. E logo depois desta visão, agora o verbo passa a ser usado no plural. O verbo passa a ser usado no plural. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Então ele passa a usar o verbo no plural. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Vamos ainda ver a citação do seu nome. Agora você tem aí uma série de versículos onde ele sempre coloca o verbo no plural. Ele está com Paulo em Filipo. Paulo, nessa segunda viagem, chega a Filipo, acontece todo aquele incidente, aquela moça endemoniada, e ele vai colocar aqui no capítulo 16, versículo 17, Atos dos Apóstolos 16, 17, e ele está junto com Paulo. Atos 16, 17, no episódio da moça endemoniada. Esta seguindo a Paulo e a nós. Ele só coloca o de Paulo. O objetivo dele é destacar o nome de Paulo. Ele não tem necessidade de aparecer. Então nós temos aqui sempre aparecendo o verbo no plural, mas nunca se identificando. Paulo está preso em Roma. Primeiro em Cesareia. Terminando a terceira viagem missionária, retornando, Paulo é preso em Jerusalém. De Jerusalém, ele é enviado para Cesareia. Fica 2 anos esperando ser levado para Roma, para ser julgado por Nero. Nesses 2 anos, Lucas permaneceu ali. Capítulo 27, versículo 2, 2 anos depois, Paulo vai ser levado para Roma. Paulo vai como prisioneiro, mas Lucas não é prisioneiro. Mas o Lucas está no mesmo navio com Paulo. Capítulo 27, versículo 2. E embarcando nós em um navio adamantino, partimos. Navegando pelos lugares, partimos. E ele está presente. Nós só sabemos disso porque ele coloca o verbo no plural. Ele permanece com Paulo em Roma. Paulo é julgado, absolvido, volta para o campo missionário. Ele permaneceu 2 anos lá com Paulo. Agora Paulo volta para o campo missionário. Deixa Tito como pastor de Creta. Deixa Timóteo como pastor de Éfeso, mas o Lucas permanece com ele. Agora então nós vamos ver aqui, Lucas permanece com ele. 3 ou 4 anos depois, Paulo é preso novamente. Dessa feita, levado para Roma sem nenhum privilégio. Paulo está no presídio, mas Lucas está perto dele. Lucas está em Roma. Capítulo 27, versículo 2. Que eu já falei, embarcando, e ele permaneceu lá. Por volta do ano 60, Paulo foi julgado 2 anos depois, em 63, e foi absolvido. Nero absolveu Paulo. Paulo volta para o campo missionário. E mais ou menos 4, 5 anos depois, Paulo é preso outra vez. É levado para Roma e novamente o Lucas está com ele. Agora por volta do ano 66 ou 67. Lucas está com ele.
Então, esse destaque para Lucas, nós fazemos porque, se dependesse dele, nós não saberíamos nada sobre ele. O Salomão disse que diante da honra vai a humildade. Este homem realmente era humilde. Então, a primeira coisa que sabemos dele, companheiro de Paulo. A segunda coisa que sabemos dele, ele era grego. Ele não conheceu Jesus. Jesus foi morto por volta do ano 29. Ele não conheceu Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Mas, como ele tomou conhecimento a respeito de Jesus, ele não informa. Nós não sabemos como se deu a sua conversão. Mas ele realmente passou por um processo profundo de transformação. Ele realmente se converteu. E, ao que parece, ele se entusiasmou tanto com esse homem chamado Jesus, especialmente com a sua sabedoria. Ele era grego. A sabedoria para os gregos, a sabedoria estava para os gregos, como a lei de Moisés está para os judeus. Então, ele vai fazer uma pesquisa a respeito de Jesus. Ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não apenas a fazer, mas a ensinar. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então aqui ele vai mostrar, ele não diz como conheceu Jesus, mas se entusiasmou tanto com Jesus, se dedicou tanto a conhecer Jesus, ele fez uma pesquisa profunda, não sabemos quanto tempo ele levou para fazer isto, mas ele procurou saber tudo a respeito de Jesus. Agora, então, nós temos a sua obra. Conhecido o autor, vamos conhecer a sua obra. Segunda, ele mostra aqui o primeiro tratado. Esse primeiro tratado é o Evangelho. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então, o primeiro tratado foi o Evangelho. Ele escreveu o primeiro Evangelho. E depois, ele começa a escrever o livro de Atos. Outro destaque, é o único escritor, depois que Deus chama Abraão, ainda na dispensação patriarcal. Nessa dispensação, provavelmente Jó escreveu um livro nessa dispensação. Não havia nação de Israel. Mas depois que Deus criou a nação de Israel, todos os escritores são judeus. Todos. O Espírito Santo abriu um privilégio para Lucas, o único escritor não judeu. E é claro que ele não escreveu 2 volumes, ele escreveu um volume só. Ele começou com o Evangelho, depois, na sequência, Atos. Ele escreveu um só volume. É claro também, vocês sabem que nenhum dos livros dele, ele não dividiu o Evangelho em 24 capítulos e Atos em 28. Nenhum autor fez essa divisão. Eles escreviam num texto só, 100 capítulos e 100 versículos. É claro que o Evangelho foi dividido em 24 capítulos, no ano de 1250, por Hugo de Saint-Clair.
Hugo Santa Cruz dividiu todos os livros da Bíblia em capítulos. O Novo Testamento, agora, o Evangelho e Atos, só foi dividido em versículos em 1551, 51 anos depois do descobrimento do Brasil, por um tipógrafo inglês que fez essa divisão. Então, agora nós sabemos aqui que a sua obra, um livro, Atos com 24 capítulos e 1151 versículos. O Atos dos Apóstolos, 28 capítulos e 1005 versículos, 2126 versículos. Em nenhum momento ele coloca o seu nome. 2126 versículos. Em nenhum momento ele coloca o seu nome. Nós temos que admirar esse homem. Coube a ele o privilégio de escrever o primeiro capítulo da história da igreja. O primeiro capítulo da história da igreja começa no ano 4 AC, com o nascimento de Jesus, e termina com Paulo, termina com a morte de Paulo, por volta do ano 66, 67. Então, o primeiro capítulo da história foi ele. Então, ele é um historiador bíblico. Depois da sua morte, a história continua. Então, outro detalhe a respeito dele. Para deixar uma profissão que ele tinha, nós temos que reconhecer o seu desprendimento. Se ele era médico, nós podemos afirmar que a família dele não era pobre. Ele tinha tudo para ter uma vida confortável e, ao que parece, também abriu mão do casamento. Em nenhum lugar nós encontramos Lucas casado. Ele abriu mão de tudo. Ele se tornou um discípulo fiel de Paulo. Parece que ele seguiu Paulo à risca. Paulo também abriu mão de tudo. E ele se tornou um verdadeiro discípulo. Abriu mão de tudo, de uma profissão, da sua família. A gente não temos mais informação dele em relação à sua família. E certamente ele não casou. Certamente ele permaneceu solteiro. Esse é o destaque que nós fazemos sobre o homem e sobre a sua obra. Isso você tem aqui no texto 1 do nosso livro. O homem e a sua obra. Texto 1. Segundo destaque agora. Vamos aqui para o Evangelho de Lucas. O segundo destaque aqui. Lucas, escrevendo para os gregos, a paixão dos gregos era pela sabedoria, perfeição, totalmente diferente dos romanos. Os gregos pautavam pela perfeição em tudo e pela sabedoria humana. E Lucas conheceu um homem perfeito em tudo e com uma sabedoria incomparável. Um homem perfeito, Jesus. Então, ele vai mostrar para os gregos, ele vai escrever para os gregos, apresentando um homem perfeito. Perfeito em tudo. O mais sábio de todos que ele conheceu. Esse homem perfeito, ele vai na sua genealogia, diferentemente de Mateus. Mateus escreveu o seu livro para provar para os judeus que Jesus preenchia as duas condições para ser rei. De acordo com o Antigo Testamento, o trono de Davi
Para ocupar o trono de Davi, teria que preencher duas condições. Primeira, ser descendente de Abraão. Segundo, ser da tribo e família de Davi, da tribo de Judá. Então, o Mateus começa de Abraão numa genealogia descendente. Ele começa de Abraão e vem até Jesus. Lucas vai mostrar aos gregos um homem perfeito. Ele vai partir do homem até chegar em Deus. Então, na genealogia de Lucas, ele faz uma genealogia ascendente. Ele começa com José. Depois ele vai dizer: Enos, filho o filho de repente dá uma fugida, né? Adão, Caim, Abel e Sete. Então ele chega em Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão de Deus. Ele mostra numa ascendência, numa genealogia ascendente, Jesus chegando até Adão e Adão de Deus. Esse é o homem perfeito apresentado por ele. O homem perfeito apresentado aqui por Lucas. O segundo destaque que nós vamos fazer aqui, não vamos falar aqui. Segundo destaque será para um homem e uma mulher. Será para Zacarias e Isabel. Nós não vamos, o destaque nosso aqui não é para João Batista. Mateus falou sobre João Batista. Marcos falou sobre João Batista. O Lucas vai falar dos pais de João Batista primeiro. Ele vai destacar primeiro os pais de João Batista. E nesse destaque aqui, nós temos por uma questão de mérito, fazer um destaque a Zacarias e a sua esposa Isabel. Zacarias e a sua esposa Isabel. Então vamos ver aqui o que nós temos sobre Zacarias. E existiu no tempo de Herodes, este Herodes o tetrarca, esse é o primeiro Herodes, nomeado pelo imperador como governador de Judá no ano 37 a.C., ele reinou até o ano 4. Logo depois do nascimento de Jesus, morre Herodes. Então, ele começa situando no tempo. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Jezabel. Então, nós temos aqui de Zacarias, e eram ambos justos perante Deus. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um casamento que tinha tudo para dar certo. Um homem fiel a Deus e uma mulher fiel a Deus. Casaram. E certamente o sonho de todo casal, especialmente judeu, era ter filhos. Certamente era ter filhos. Ter filhos era considerado uma bênção. O Salmo 127, o salmista vai dizer aqui no Salmo 127, versículo 5, ele vai destacar a importância dos filhos numa família. Salmo 127 e o versículo 5.
Vejamos aqui o que diz o salmista. 127, diz o salmista, versículo 5. Eis que começando aqui no 3, eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. E o fruto do ventre, o seu galardão. E no Salmo 128, versículo 3. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esta era uma família judaica. Os filhos, uma bênção. Quanto mais filhos, a família era considerada mais abençoada. E esse casal aqui, a Bíblia diz que eles eram fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Justo perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu posso garantir para vocês que logo após o casamento, eles começaram a orar, pedindo a Deus um filho. O tempo foi passando, 1 ano, mas eles estão orando. 2 anos, não sei quantos anos, mas eles permaneceram em oração. Certamente eles não passaram um dia sem orar. Deus, lembrando Deus, a tua palavra nos diz que os filhos são uma bênção. Bem-aventurado o homem que enche deles o seu embornal, o seu cesto. Bem-aventurado. Me deram um filho. E eles oraram. Eu posso pensar que eles oraram muitos anos. Até que ela atingiu a menopausa. Ela não podia mais ter filho. Ele também não podia mais ter filho. Agora, eles pararam de orar. Agora, o que eles não sabiam, e isto é bom para mim e para você, é que a oração deles tinha sido ouvida. Quando Gabriel aparece para ele aqui, o Gabriel vai dizer a ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. A tua oração foi ouvida. Não sei há quantos anos atrás, há 10, 20 anos. A oração dele foi ouvida e Deus colocou ali no arquivo para o tempo de Deus. Para o tempo de Deus. Ele não sabia disto. Certamente desistiram de orar. Agora não daria mais. Desistiram de orar. Então vamos ver aqui Vamos aprender aqui com Zacarias a fidelidade a Deus. E não tinham filho porque Isabel era estéril. Então, uma família abençoada, mas com um problema insolúvel. Uma família abençoada, mas com um problema insolúvel. O problema é que só Deus podia resolver. E Deus não veio com providência. Isto serve para nós. Pode acontecer comigo. Você tem um problema. Você está orando, você orou. Chegou um tempo que você parou de orar, você acabou. Deus não quis ouvir. Agora aqui nós temos essa informação. A oração deles foi ouvida desde o primeiro momento. E Deus colocou ali no arquivo. Deus vai agir no tempo de Deus. Então, uma família abençoada. Este é a lição que nós queremos tirar para nós. Uma família abençoada, um homem abençoado, uma mulher abençoada, não significa que não terá problema. Não significa que não haverá dificuldade. Isso aqui está colocado para o nosso ensino. Aqui está registrado. Os dois eram fiéis a Deus. Tinham um problema.
Então isto pode acontecer também comigo e com você. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, na ordem da sua turma, a Bíblia diz que ele já era avançado em idade. E ambos juntos perante Deus, vivendo tal, e exercendo o sacerdócio diante de Deus na sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor. Vamos entender isso aqui agora. Ele era um sacerdote. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Ele fazia parte de uma turma. O sacerdote estava dividido em turmas. E nós temos a informação de que havia 24 turmas. E essas turmas, 2 vezes ao ano, cada turma, 2 vezes ao ano, era convocada, de um sábado a outro sábado, 2 vezes ao ano. São 24 turmas, prestando serviço 2 vezes ao ano. Agora nós vamos entender que ele já era de idade avançada. Há muito tempo que ele estava prestando esse serviço. E o serviço de queimar incenso no altar era feito por sorteio. Quando a turma era convocada, chegando em Jerusalém, eles faziam um sorteio para saber quem iria ministrar diante do altar. Eu posso imaginar que todos os anos, 2 vezes ao ano, o Zacarias estava naquela desejo de ser sorteado, mas não foi sorteado. No ano seguinte não foi sorteado, 10 anos depois não foi sorteado, agora quase 20 anos depois, nós temos a informação que o sacerdote exercia o seu ministério por 20 anos, de 30 a 50 anos. Aqui diz que ele era avançado em idade. Provavelmente, esta seria a sua última convocação. E se ele não fosse sorteado agora, ele nunca iria ministrar diante do altar de ouro. Todos os anos, ele ficava naquela expectativa. Não foi sorteado. Na segunda convocação do mesmo ano, não foi sorteado. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, não foi sorteado. Esta eu posso crer, irmão, que era a sua última vez que ele estava prestando serviço. E ele está no tempo de ser jubilado. É a última vez que ele está prestando serviço. E se ele não fosse sorteado, ele podia pensar, acabou. Agora nós temos uma informação. Quando nós pensamos que acabou, irmão, agora é que vai começar o trabalhar de Deus. Desta feita ele foi sorteado. Se não fosse desta feita, não seria mais. Então, quando nós pensamos que acabou, ele está lá, se dessa vez eu não for sorteado, acabou. Eu nunca tive o privilégio, não vou ter mais, acabou. Terminei a carreira. Mas, quando nós pensamos que acabou, aconteceu com João. Quando João está preso na ilha de Pátmos, João não está sabendo de nada. Por que ele está em Pátmos? Ele não sabe. Ele diz, acabou. E ele está condenado à prisão perpétua? Acabou. Mas quando João pensou que acabou, o melhor da sua vida estava ainda por vir. De repente ele recebeu um chamado, sobe aqui, ele subiu. E ele foi levado ao céu. Deus ainda tinha para ele um grande ministério. 5 livros para ele escrever depois. Então, quando a gente pensa que acabou, você que aí agora que vai começar o trabalhar de Deus. Então, Zacarias foi sorteado. Então,
O destaque que nós queremos fazer aqui é que Deus sempre tem na terra, Deus sempre tem na terra pessoas fiéis. Deus sempre tem na terra pessoas fiéis. E nós vamos mostrar aqui para vocês que Deus nunca deixou de ter na terra pessoas fiéis. Aparentemente tinha acabado. Mas Deus ainda tinha na terra. O último profeta, Malaquias, há 420 anos atrás, o povo declarou: inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Há 420 anos atrás. Com um profeta entre eles, o povo diz: inútil é servir a Deus. Agora, 420 anos depois, nós podemos pensar que não tinha mais ninguém fiel a Deus. Mas nós encontramos aqui Zacarias e Isabel fiel a Deus. Nós encontramos Maria e José fiel a Deus, fiéis a Deus. Nós encontramos Simeão fiel a Deus. Nós encontramos Ana, uma viúva com 86 anos, fiel a Deus. Então Deus nunca deixou de ter pessoas fiéis na terra, nem no Novo e nem no Antigo Testamento. Na sexta geração, Deus encontrou Enoque. Numa geração perversa, Enoque andou com Deus. Deus encantou Enoque. Na nona geração, Deus encantou Noé. Noé era justo e temente a Deus. Na sequência, Deus encontra Abraão, fiel a Deus. Deus encontrou Moisés, fiel a Deus. Passando pela Bíblia, chegamos lá no livro do profeta Abacuque, quando tudo parecia perdido, quando, ao que parece, tudo tinha acabado, o Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Israel é um país agropastoril. Na agricultura, Israel depende do figo, depende do vinho, da uva, e depende do figo, da uva. E vamos ver aqui o que diz o profeta Abacuque. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Os três principais produtos da agricultura acabou, mas ainda tem a pecuária. Agora ele vai dizer: nos currais não haja vacas. Pronto, mas ainda tem gado pequeno, tem ovelha, tem cabrito, tem cabra. E nos currais não haja vaca. E também ele disse: e a malhada, ele vai dizer aqui que também o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Mas ainda tem o gado. Não tem. E nos currais não haja vaca. Acabou tudo. Mas Deus tem lá um homem fiel. Esse homem disse: todavia, ainda que tudo isto aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus nunca deixou de ter na terra pessoas fiéis. Deus nunca deixou de ter na terra pessoas fiéis. E no tempo de Zacarias, Deus tinha homens fiéis. Hoje, Deus tem homens fiéis. Ele nunca deixou de ter homens fiéis na terra. E nós podemos garantir que na minha igreja tem virgens prudentes. Na minha igreja tem peixe bom. Na minha igreja tem gente com veste nupcial. Na minha igreja tem trigo e na sua também tem. Então, quando tudo parece perdido,
Deus ainda tem na terra um povo fiel, um povo que está esperando o arrebatamento da igreja. Nós temos virgens prudentes, temos trigo, temos gente com veste nupcial, temos peixes bons. Deus tem na terra um povo fiel. Ele nunca deixou de ter na terra um povo fiel. Então, este é o destaque que nós fazemos. Agora, o anjo vai dar a notícia a Zacarias. O anjo vai dar a notícia para Zacarias. Ele está ministrando no altar de ouro. Ele está ministrando no altar de ouro. E o anjo vai dizer a ele... E o anjo Gabriel apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, quando tudo parece que acabou, para Zacarias e para Isabel acabou, mas para Deus não tinha acabado. Para Deus agora é que vai começar. Eu vou me permitir aqui abrir um parentezinho para dar um testemunho meu pessoal, para mostrar para vocês que esse Deus, não adianta nada dizer o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, não. Esse Deus é o meu Deus, esse Deus é o seu Deus. O que ele fez com Zacarias, o que ele fez com Isabel, ele continua fazendo. Esse Deus disse lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Então, vou abrir aqui um parentezinho para mostrar que Deus não mudou. Eu casei com aproximadamente 30 anos. Eu acho que eu nasci para trabalhar. Eu tenho a impressão que não tinha tempo para namorar. Ia fazer 30 anos, estava solteiro. Acabei casando. Agora, casando com 30 anos, o meu desejo era ter um filho. E a minha esposa não demorou, engravidou. Pronto. Eu estava muito bem de vida. Fez um pré-natal com professor de medicina. Tudo. Não faltou nada. Com 9 meses, quando foi para o hospital, o menino estava morto. Estava morto. Passado pouco tempo, fizemos uma nova tentativa. Ela engravidou de novo. Agora, com 8 meses de gestação, ela sentiu mal, foi levada para o hospital. A menina estava morta, com 8 meses. Mas faltava parte do corpo. Se tivesse nascido, ia nascer faltando parte do corpo. Então, agora o médico fez uma série de exames e concluiu que ela tinha deficiência de cromossoma. E disse a ela: se você tiver filho, vai nascer com defeito físico. A menina faltava parte do rosto, já estava com 8 meses de gestação. Então, usando o bom senso, nós combinamos de não ter filho. Pronto, não tem. Eu até quis fazer uma adoção, ela não concordou. O tempo foi passando, acabou, o sonho acabou. O sonho acabou. Nós estávamos aqui como o sonho de Zacarias, acabou o sonho. A minha esposa estava como Isabel, acabou o sonho. Não há mais esperança. Cerca de 10 anos depois, eu creio em profecia, eu creio em revelação. Uma irmã teve uma visão. Deus fala de 2 maneiras, por visões e por profecia. Então, uma irmã foi usada em profecia. Eu congregava ali em Maitá, morava ali na Queiroz Filho. Essa irmã morava lá no Jardim Irene, lá do outro lado da cidade. Ela foi lá em casa e o Senhor a usou e disse à minha esposa: eu vou colocar uma bênção nos seus braços. Eu vou colocar uma bênção nos seus braços. Passados uns dias, Deus manda uma outra irmã lá em casa. Para essa irmã, Deus deu uma revelação.
Ela viu uma criança enrolada no manto azul. Ela disse, a irmã vai ter um filho homem. E ela creu. Eu também criei. E tivemos o filho. No tempo de Deus, nasceu Augusto. Robusto. Com saúde. Pronto, Deus nos deu um filho. De repente, Deus usa uma outra irmã para falar com ela e diz a ela, olha, Deus não apenas fala, mas revela sexo. Esse negócio é sério. Eu estou dando esse testemunho porque esse negócio é sério. Profecia é um negócio sério. Tem muita gente que atrapalha, mas tem homens de Deus, mulher de Deus usada por Deus, em visão e em profecia. Aí Deus deu para essa irmã, disse a ela, ele disse, esta eu vou te dar por tua companheira. E para uma outra irmã, Deus mandou ir lá em casa. Deus me deu uma visão e eu vi uma criança envolta num manto rosa. Esse é o Deus que eu sirvo, mano. Esse é o Deus é o Deus de Zacarias, esse é o Deus de Isabel, mas esse é o meu Deus também. Esse Deus não mudou. Agora, tem um casal, ela combinou com o médico de fazer laqueadura. Já tinha 4 cesáreas, agora vai fazer laqueadura. Aí Deus manda uma irmã lá em casa. Deus mandou dizer para você não fazer laqueadura. Mas como é que a irmã sabia disso? Aí ela não fez laqueadura. Engravidou de novo. Aí veio o terceiro. Aí Deus não falou mais nada. Aí ela fez laqueadura. Então, esse Deus, nenhum dos meus filhos teve qualquer defeito. Todos com plena saúde. Todos com plena saúde. Um se tornou médico, a outra farmacêutica, meu filho no comércio, todos eles. Eu não lembro nunca de um dos meus filhos ter ficado doente, não. Deus continua sendo Deus. O Deus de Zacarias é o meu Deus. O Deus de Zacarias é o seu Deus. Esse Deus não mudou. O que ele fez lá, ele continua fazendo aqui. Ele continua fazendo aqui. Então, este é o meu testemunho. Mostrando para você que eu não ensino teoria. Eu ensino coisas que eu vivi. Eu não sou um teórico. Eu ensino coisas que eu vivi. Eu creio em profecia? Eu creio em profecia. Eu creio em revelação? Eu creio em revelação. Agora é preciso saber discernir, porque há muita gente usando esses dons de uma maneira incorreta. Mas Deus ainda tem profetas na terra, e Deus ainda tem pessoas que Ele usa em revelações. Deu para entender? Então, esse Deus não mudou. Esse Deus não mudou. Vamos então agora aqui, qual é o nosso próximo destaque? Qual é o nosso próximo destaque? Vamos seguir aqui pelo nosso livro. Texto 1, nós falamos sobre o texto 1. O texto 2, falamos do pai e a mãe de João Batista. E vamos aqui agora ao terceiro destaque. Terceiro destaque. O ministério de Jesus na Galileia. E aqui eu vou fazer um destaque, apenas um destaque. O ministério de Jesus na Galileia, nós vamos fazer um destaque. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Na impossibilidade de comentar tudo com vocês, eu vou fazer o destaque desse paralítico de Cafarnaum. Em Cafarnaum havia um paralítico. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse destaque, depois vou fazer um outro destaque, para mostrar para vocês a importância de nós falarmos de Jesus para as pessoas. A importância do evangelismo pessoal. Em Cafarnaum, esse paralítico estava lá não sei quanto tempo, mas alguns amigos deles conheceram Jesus. Alguns amigos dele conheceram Jesus. Alguns amigos dele viram Jesus fazer milagres.
E eu posso imaginar aqui que eles foram à casa do paralítico e disseram isso a ele. Olha, eu conheci um homem que pode curar você. Esse homem, ele tem feito coisas extraordinárias, esse homem pode curar você. Agora, o paralítico podia aceitar, se você quiser, nós vamos levar você a ele. Se você quiser, nós vamos levar você a ele. Ele poderia dar uma desculpa, não, está tudo bem, eu já estou assim, está tudo bem, não se preocupe comigo, não. Mas ele creu também, irmão. Então, a importância de você falar de Jesus para alguém. Agora nós vamos ver aqui a dificuldade de você ganhar uma alma. A dificuldade. Precisa vencer obstáculos. Levar o homem numa cama, carregar o homem. Chega na casa onde Jesus está, não tem como entrar. É muita gente, não tem como entrar. Eles podiam desistir, olha, infelizmente hoje não deu, né? Mas não se preocupe não, nós vamos amanhã, nós vamos tentar de novo. Não, eles não desistiram. Então, quando nós queremos, há um ditado que diz que onde há uma vontade, há um caminho. Onde há uma vontade, há um caminho. Eles não desistiram. Diz, nós vamos colocar você diante de Jesus. Se não dá pela porta, nós vamos subir ao telhado e vamos descer, você dá. Pronto. Eles não desistiram diante da primeira dificuldade. Descer o homem. Esse é um trabalho ao alcance de todos. Item primeiro, levar ao homem o conhecimento de Jesus. Para isto, é preciso ter fé. Estes homens tiveram fé. Se ele não tivesse fé, ele não ia levar o paralítico. Aí levava o paralítico, não acontecia. E eles acreditaram que Jesus ia curá-lo. Então, ganhador de alma, aqueles que levam a pessoa a Jesus, precisa ter fé. Primeiro, amor. Primeiro, conhecer Jesus. Segundo, ter fé, porque vai aparecer dificuldade. Terceiro, amor. Eles sentiram por aquele paralítico um amor profundo. Eles queriam ajudá-lo. Amor. Quarto, persistência para vencer dificuldade. Persistência para vencer dificuldade. Então você tem aqui um estudo bem elaboradinho que vai ser útil para você. Quinto, A, B, C, D, 4, quinto, uma firme determinação, saber onde quer chegar. E eles sabiam, nós queremos chegar na presença de Jesus, saber onde quer chegar. Finalmente, o trabalho estava concluído, mas Jesus fez mais do que eles pensaram. Eles levaram esse homem para receber uma cura física, mas Jesus fez primeiro um milagre espiritual, salvou e curou. Agora, eles não precisaram mais levar a cama dele nas costas. Agora, ele mesmo levou. Então, missão aqui concluída. Outro destaque aqui no texto 5, a viúva de Naim. Então, nós temos aqui, Jesus está em Cafarnaum. Naim está mais ou menos 15 quilômetros de Naim. Nós não entramos em Naim. Nós estávamos indo para Cafarnaum, de repente eu vi uma placa indicando Naim. Se tivesse um tempo, teria entrado à direita e iríamos a Naim. Naim está lá até hoje. Então, em Naim, uma moça, certamente não pobre, tanto é que a cidade toda se condoeu com ela. É difícil a cidade toda se unir em torno de pobre, né? Ali nós vemos que a cidade toda se uniu em apoio a ela. Então essa moça tinha um sonho. O sonho que toda moça tem, casar. E o seu sonho foi realizado. Ela se casou. Agora, o segundo sonho é ter um filho.
Deus realizou o segundo sonho dela. Ela teve um filho. Agora, tudo indicava que aquela família seria uma família feliz. Ela teria outros filhos, uma bênção. Mas, de repente, o marido dela morreu. Pronto, o marido dela morreu. Um baque, um abalo. Mas ela ainda tinha um filho. Esse filho pôde consolá-la. Ela ainda tinha um filho. Não morreu toda a esperança, ela ainda tinha um filho. De repente, o filho ficou doente e ela perdeu a sua última esperança. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Estão indo para sepultá-lo. Mas Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele era um homem, mas guiado pelo Espírito Santo, ele sentiu o desejo de fazer uma visita a Naim. Ele sentiu o desejo de fazer uma visita a Naim. Isto é o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou em Jesus o desejo de fazer uma visita em Naim. Jesus não sabia o que estava acontecendo em Naim, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo, Jesus, antes do batismo, não fez nenhum milagre, não. O primeiro milagre que ele fez foi depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Agora sim, mano. Agora o Espírito Santo habita nele, com ele. Então Jesus sente o desejo de ir a Naim e vai a Naim. E uma grande multidão acompanhou Jesus. Agora, nós temos aqui nessa estrada uma imagem. Duas multidões. Uma seguindo a morte, a outra seguindo a vida. Isso ainda pode ser visto hoje. Uma grande multidão seguindo a morte e uma grande multidão seguindo a vida. Nós estamos na multidão que está seguindo a vida. Nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar. Nós estamos seguindo a vida. Havendo um encontro, Jesus mandou parar. Pararam. Jesus coloca a mão sobre o caixão, sobre o esquife, e ordena ao menino para levantar. O menino ressuscita. E ele faz a esperança daquela viúva renascer, irmão. Imagina a alegria dela agora. E Jesus foi com eles para Naim. E toda a cidade foi beneficiada. As coisas parecem que acontecem por providência de Deus. Se esse homem não tivesse morrido, se esse menino não tivesse morrido, provavelmente Jesus não teria ido em Naim. Perceba que Deus cria circunstância. E a ida de Jesus a Naim foi uma bênção muito grande para toda aquela gente, que ali estava. Na lição 2 agora, na lição 8, e para a lição 8, o ministério de Jesus na Pérea. Geograficamente, a Pérea está do lado direito, a leste do Jordão. Na Transjordânia, do lado de lá do Jordão. A Cisjordânia está do lado de cá. Então, a divisão é o Rio Jordão. Então, nesta época aqui, esta região chamava Pérea. Hoje, esta região está toda, pertence à Jordânia. E a Jordânia é um país. Nós fomos ao Jordão, no lugar onde Jesus foi batizado. O Rio Jordão é estreito, do lado de lá é a Jordânia. Então, do lado de lá, se você atravessar o rio e você não tem o visto, você será preso. Então, a Jordânia, essa região da Pérea, ainda está no domínio dos árabes. E aqui, nesse texto 1, nós vamos destacar quem era esse Lucas? Esse Lucas era muito sábio. Esse Lucas vai escrever para os gregos. Esse Lucas não se intimida de escrever para os gregos. Se fosse outro, podia dizer, mas escrever para os gregos? Os gregos, parece que a religião deles é a sabedoria.
Lucas conhecia todos os autores gregos. Lucas conhecia esses grandes filósofos, viveram entre o século IV e III antes de Cristo. Lucas conhecia toda a obra de Sócrates. Sócrates nasceu no ano 469, morreu em 399, com 70 anos. Lucas conhecia toda a obra de Sócrates, mas o Lucas conhecia também toda a obra de Platão. Nasceu no ano 427, morreu em 347. Lucas conhecia toda a obra de Platão, mas Lucas conhecia toda a obra de Aristóteles também. Nasceu em 384, morreu em 334. Lucas conhecia esses três filósofos. Lucas conhecia Diógenes, Lucas conhecia Solo, Lucas conhecia Tales de Mileto, Lucas conhecia Epícoro, Lucas conhecia todos os filósofos gregos. Mas ele não se intimida de escrever para eles. Ele vai mostrar que esse Jesus não era menor que Sócrates. Esse Jesus era superior a Platão. Esse Jesus era superior a Aristóteles. Esse Jesus era superior a Tales de Mileto. Esse Jesus era superior a Demóstenes. E ele vai mostrar Jesus ensinando através de parábolas. Jesus ensinando através de parábolas. E ele coloca aqui 16 parábolas para ensinar através de parábola. Precisava ser mestre e precisava ser bom mestre. Então ele mostra que o ensino de Jesus ensinava através de parábola. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Ele vai mostrar para os gregos o homem perfeito. Aristóteles não foi perfeito. Aristóteles foi condenado à morte. Ele se incompatibilizou com o governo. Deram a ele duas opções: deixar Atenas, exilar-se, nunca mais voltar para Atenas, ou então se suicidar. Ele preferiu permanecer em Atenas e tomou cicuta, suicidou. Então, Jesus era superior a todos esses homens, todos. E Lucas vai mostrar para eles um homem superior a todos os grandes sábios da Grécia. Esse é o destaque aqui que nós temos desse texto 1. E mostrando aqui Jesus ensinando através de parábolas. O próximo destaque aqui, não vou falar aqui, o samaritano não recebe Jesus. Jesus mandou 2 discípulos preparar a pousada. Jesus não hospedava em hotéis. A pousada, as pessoas abriam as casas para isto. Mas em Samaria, sabendo que eles iam para Jerusalém, ninguém abriu a casa. Ninguém. E eles voltaram dizendo: mestre, ninguém nos deu pousada. Agora nós temos aqui um exemplo. Tiago e João encontraram uma maneira. Senhor, se o senhor quiser, nós vamos fazer como Elias fez. Vamos pedir para descer fogo e destruir todo mundo. Pedro e João ainda estavam no espírito da lei. A lei era olho por olho, era dente por dente. E aqui Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Nós já estamos na dispensação da graça. A lei foi dada para trazer Jesus. Jesus já estava na terra. Então, agora, um detalhe. Quando Filipe pregou em Samaria, houve muitas conversões. Mas a Bíblia diz que Jerusalém mandou para Samaria Tiago e João. E a Bíblia diz que ele, indo para Samaria, e no retorno de Samaria, eles entraram em muitas aldeias. Falando de Jesus. E muita gente creu em Jesus. Agora vamos pensar aqui. Se Jesus tivesse atendido o pedido deles, toda aquela gente estaria sem salvação. Agora muitos daqueles
que negaram pousada para Jesus, se converteram. E essa gente está no paraíso, aguardando pela ressurreição. Agora, o próximo destaque aqui, próximo destaque. Um cego, Bartimeu, o cego de Jericó. Vamos conhecer Bartimeu. Bartimeu, um cego de Jericó. O que nós vamos aprender aqui com Bartimeu? Primeiro, ele tinha um ponto na estrada. Próximo de Jericó, ele ficava à beira da estrada, esmolando. E centenas de pessoas passaram por ali, atenderam o pedido dele e deram a ele uma moedinha. Eu aprendi aqui uma coisa que eu nunca, a vida inteira, eu não havia percebido. Até que Deus me fez entender isto. Deus me fez entender isto. Bartimeu, nunca ninguém perdeu tempo com Bartimeu. É um cego, um mendigo. Mas um dia, alguém parou. Alguém sentou com ele. Alguém reconheceu que aquele cego era um homem, uma criatura humana. Alguém parou, deu atenção para Bartimeu e começou a conversar com ele. Bartimeu contou a história dele. Aí disse: Bartimeu, eu conheço um homem que pode curar, pode abrir os seus olhos. Aí esse alguém falou de Jesus para Bartimeu. Eu conheço alguém que pode curar você. E deu testemunho de milagre que Jesus estava fazendo. Aí o Bartimeu deve perguntar: mas onde é que eu encontro esse homem? Deve ter dito a ele: não sei. E esse homem, Jesus, ele disse que as raposas têm covas, covis, tem buracos na terra. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós nunca sabemos onde ele está. Mas o Bartimeu guardou esse nome. Bartimeu guardou esse nome. Um homem chamado Jesus. Alguém falou de Jesus para esse homem. Vamos destacar aqui a importância de nós falarmos de Jesus. E ainda que seja um mendigo, é uma criatura humana. A alma dele tem o mesmo valor da alma do industrial. Tem o mesmo valor. Foi por ele que Jesus também morreu. Bartimeu ficou com esse nome. Aí um dia, ele vê passando uma grande multidão, passava muita gente por ali, todo mundo viajava para Jerusalém em grupos. Ele estava acostumado a ouvir barulho de grupos passando, e de repente ele ouviu um barulho, e ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse a ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Agora, se ele nunca tivesse ouvido falar de Jesus, passou. É Jesus de Nazaré que está passando. Quando ele ouviu esse nome, Jesus, agora a fé dele se agigantou. Jesus, é Jesus. Mas esse Jesus pode me curar, me falaram que ele pode me curar, me falaram que ele cura cego, paralítico. Agora ele começou, pediu: Jesus. Jesus tinha passado. Jesus fez que não viu. Jesus passou, fez que não viu. Aí podia dizer: já que ele não me viu? Não, aquela era a oportunidade dele. Ele não sabia, mas para ele era a única oportunidade que ele ia ter. Ele não teria outra. Ele não teria outra. Jesus está fazendo a última viagem para Jerusalém. Lá ele será preso, julgado, condenado e morto. Ele nunca mais passaria por aquela estrada. Esta foi a única oportunidade de Bartimeu. E ele não abriu mão dela. Quando gritou mais e mais, aí Jesus parou. Mandou que trouxesse o Bartimeu. E o Bartimeu não pensou duas vezes. Largou a capa, largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, que eu veja. Mas Jesus tinha para ele uma bênção maior. Jesus tinha duas bênçãos: a salvação e a cura.
e o dia da bênção de Bartimeu chegou. Isto porque alguém havia falado de Jesus para ele. Nós estamos aqui fazendo destaque da importância do evangelismo pessoal, a importância de sermos ganhadores de alma, a importância de levar Jesus às pessoas, porque nós conhecemos Jesus. Então vamos aqui ao próximo detalhe, depois do Bartimeu. Agora, Jesus em Jerusalém, última semana, ele chega em Jerusalém no domingo e vai passar até quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus será preso, julgado. Ele foi preso no jardim do Getsêmani, levado até o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Romana, que vocês já conhecem, a Suprema Corte de Israel. Nós já vimos na aula passada a história do Sinédrio. O Sinédrio era formado por 71 homens, e o presidente do Sinédrio era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote para o qual levaram Jesus era Anás. Jesus foi julgado durante toda a noite. Não encontraram nada nele, é claro, mas encontraram uma maneira de interpretar que ele havia blasfemado. Então, Anás, julgando Jesus, condenou à morte. Mas Anás, a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, não podia executar a pena de morte. E o Anás também não podia levar Jesus, teria que levá-lo para Pilatos. Mas o Anás tinha sido deposto. A situação de Israel estava tão grave, que tinham 2 sumos sacerdotes. O Anás era o sumo sacerdote de direito, mas o governador havia retirado o Anás do cargo e nomeado seu genro, Caifás. Então Caifás era o sumo sacerdote nomeado por Roma. Agora então o Anás tem que entregar Jesus para o Caifás, porque somente o Caifás pode levar Jesus à presença de Pilatos. Não vamos descrever aqui para vocês o que aconteceu durante o interrogatório de Jesus, e finalmente ele é decretado a pena de morte. Nenhum ladrão estava, não havia crucificação na véspera de Páscoa. Mas agora, no tempo de Deus, o tempo de Deus havia chegado, e Jesus teria que ser crucificado naquela semana. E ele teria que morrer entre 2 malfeitores, para cumprir as profecias. Foram então buscar 2 malfeitores para ser crucificado com ele. Agora nós temos, não vamos descrever aqui tudo para vocês, o que aconteceu. Uma noite inteira Jesus foi julgado. No raiar do dia, Jesus foi condenado. E às 9 horas da manhã, no nosso horário, hora terceira para Israel, Jesus foi crucificado. E ao seu lado, 2 malfeitores. Ele vai permanecer na cruz até às 15 horas. Agora, não vou descrever para vocês tudo o que aconteceu ali. Mas ele falou na cruz 7 vezes. Eu já disse para vocês esse detalhe. As 7 palavras da cruz. E ele falou 7 vezes na cruz. Finalmente, a última palavra da cruz, ele disse: está consumado. 3 horas da tarde, está consumado. Agora, os ladrões vão continuar vivos. Os ladrões amarrados, ficava dias na cruz, dias, ia morrendo por inanição. Foi a pior morte até hoje já inventada. Os ladrões iam ficar ali dias.
Mas como no outro dia era Páscoa, eles não podiam ficar na cruz. Então, abreviaram a morte deles, quebrando-lhes as pernas. Mas Jesus teria que ser crucificado. Crucificado. Agora nós vamos comprovar para vocês o que nós falamos lá no livro de Êxodo, a respeito do altar do holocausto. Aquele altar, logo depois de passar pela porta, o primeiro altar era do holocausto. E o altar do holocausto simboliza a cruz do Calvário. Todo animal sacrificado naquele altar era o sacrifício completo. O animal era queimado até virar cinzas. Queimado até virar cinza. E essa cinza teria que ser tirada, levada para colocar num lugar limpo. O que sobrou do animal foi a cinza. Teria que colocar num lugar limpo. Agora nós vamos entender a simbologia. Também nós vimos que Moisés, na ponta de cada altar, a Bíblia chama de chifre, é uma haste. Aqui uma haste, a Bíblia chama de chifre. Aqui outra, quatro chifres. Moisés colocou sangue aqui, nesse chifre. Moisés colocou sangue aqui nesse chifre. Moisés colocou sangue aqui nesse chifre. Moisés colocou sangue aqui nesse chifre. E o que sobrou do sangue, Moisés derramava na base do altar. Agora, isso acontecia com o animal. Esse animal está simbolizando Jesus. Jesus, a cruz do Calvário, representa aquele altar. E na cruz do Calvário, Jesus teria, as quatro pontas da cruz, teria que ser colocado sangue. Porque nas quatro pontas do altar, Moisés colocou sangue. Nas quatro pontas do altar. E o que sobrou, derramou na base do altar. Então, a ideia de crucificar Jesus estava no plano de Deus. Ele teria que morrer crucificado, porque o sangue dele teria que ser derramado. Colocaram uma coroa de espinho. A coroa de espinho manchou a ponta da cruz no alto. Sangue na ponta da cruz. A mão direita, sangue na ponta direita da cruz. A mão esquerda, sangue na ponta esquerda da cruz. E todo o sangue de Jesus que foi derramando, foi caindo para os seus pés, caindo para a base do altar. A simbologia completa, a simbologia completa. Agora, o que sobrou? O corpo de Jesus, o corpo de Jesus. E ele está lá na cruz. Perceba que Deus, ele tem instrumento para todas as áreas. Ele tem vasos para toda atividade. Se não pedisse o corpo de Jesus, é claro que os romanos depois iam cremá-lo, queimar, provavelmente. Mas Deus tinha dois homens, Pedro e João. Se Pedro e João, não, vamos lá pedir o corpo, não, eles não iam passar do portão. Pedro, João, Tiago, ninguém, nunca ia ser recebido por Pilato. Mas Deus tinha dois homens. Deus tem vasos. Deus levanta vasos. Cada um, Deus levanta com objetivo. José de Arimateia e Nicodemos estavam preparados por Deus para esse momento. Eles tinham acesso ao governador, e eles eram membros do Sinédrio, eles eram homens de destaque. Aí anunciaram a Pilato: está aí José de Arimateia e Nicodemo. Pilato manda entrar. Eles chegaram à presença de Pilato. Pilato interrogou: não, nós viemos fazer um pedido. E fizeram o pedido: nós queremos o corpo de Jesus. Pilato não pensou duas vezes. Está lá, o corpo está à disposição de vocês.
Agora esse corpo teria que ser colocado num sepulcro limpo. A cinza tinha que ser colocada num sepulcro limpo. Mas Jesus não tinha sepulcro. Jesus morava em Cafarnaum, lá em Cafarnaum não tinha. Como é que ele ia ter em Jerusalém? Mas Deus é um Deus de providência. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus colocou no coração de José de Arimateia o desejo de construir um túmulo. Ele nunca soube explicar isso. Eu posso imaginar. A esposa deve ter perguntado, os filhos devem perguntar: meu pai, o senhor vai construir um túmulo? Mas não tem ninguém doente na família. O José de Arimateia, eu não sei explicar. Há coisa que nós não sabemos explicar, mas nós vamos fazer, não. Porque isso está no propósito de Deus. Ele construiu um túmulo, pronto, o túmulo dele está lá prontinho. Agora o corpo de Jesus tinha que ser colocado no sepulcro novo. José de Arimateia colocou no seu sepulcro. Pronto. Jesus está sepultado. 3 dias na sepultura. Jesus ressuscitou. 40 dias ele vai permanecer na terra. 40 dias vai permanecer na terra. Isso nós vamos ver na sequência no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de 40 dias ele retorna e deixa a promessa aos seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam, mas o Espírito Santo desceria no dia do Pentecoste. A festa do Pentecoste era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Jesus ficou 40, agora mais 10. E no dia do Pentecoste aconteceu num cenáculo pertencente à mãe de Marcos. Num cenáculo pertencente à mãe de Marcos. Quase 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos chegando aqui, no final do Evangelho de Lucas. É claro que você tem no livro muito mais, mas muito mais, do que eu passei para vocês nesta 1h30. Mas na próxima aula estaremos com o Evangelho de João. Na próxima aula estaremos com o Evangelho de João. Para mim foi uma bênção estar com vocês mais uma vez, Senhor.